O Brasil é conhecido por seus extremos: rios gigantes, cidades que nunca dormem, serras instáveis, florestas densas e um litoral que nunca para de se mover. Construir aqui nunca foi simples. Em muitos casos, é um confronto direto com a geografia, o clima e o próprio tempo. Ainda assim, em pleno 2026, o país mantém canteiros ativos que operam no limite da engenharia moderna. Enquanto algumas nações constroem para crescer, o Brasil constrói para existir. Neste vídeo, você verá as maiores obras do Brasil em atividade ou em fase decisiva. 8. Complexo Portuário do Açu. No litoral norte do Rio de Janeiro, o Complexo Portuário do Açu cresce como uma cidade industrial independente. O projeto não foi concebido apenas como um porto, mas como uma plataforma logística e energética de escala continental. Em 2026, o canteiro segue ativo, com obras de expansão acontecendo ao mesmo tempo em que terminais já operam em ritmo intenso. A engenharia começa no mar. Dragagens profundas mantêm calados acima de 20 metros, permitindo a atracação de alguns dos maiores navios do mundo. Esse trabalho é permanente, pois correntes marítimas e o movimento natural dos sedimentos exigem ajustes constantes. Quebra-mares de grandes dimensões enfrentam diretamente o Atlântico, projetados para dissipar a energia das ondas e proteger a área portuária em qualquer condição climática. Em terra, a complexidade aumenta. Novos pieres offshore avançam sobre o oceano, enquanto extensas retroáreas logísticas são preparadas para receber terminais industriais, pátios de estocagem e plantas ligadas aos setores de energia, mineração e petróleo. A construção envolve grandes volumes de terraplenagem, fundações profundas e redes de drenagem capazes de operar sem interrupção. O maior desafio do Açu é a coordenação. Obras civis, montagem industrial e operações portuárias acontecem simultaneamente, exigindo planejamento rigoroso para evitar interferências. Qualquer atraso impacta cadeias logísticas internacionais. 7. Linha 6 Laranja do metrô. Sob uma das maiores metrópoles do planeta, a Linha 6 Laranja avança como a obra de mobilidade urbana mais complexa em execução no Brasil. Em 2026, o projeto entra na fase mais sensível, a transição da escavação pesada para a consolidação estrutural, sistemas e testes. É quando a engenharia subterrânea deixa de ser invisível e passa a definir o futuro da operação. Os túneis, escavados por tuneladoras de grande diâmetro, cruzam bairros densamente ocupados, passando sob edifícios antigos, redes de água, esgoto, energia e fundações rasas. Cada avanço exige monitoramento constante de recalques e vibrações, com instrumentação geotécnica ativa 24 horas por dia. Um desvio mínimo pode gerar impactos na superfície, o que transforma a precisão em requisito absoluto. Paralelamente, estações subterrâneas ganham forma em poços profundos abertos em áreas urbanas restritas. A construção envolve contenções especiais, lajes de cobertura antecipadas e escavações internas faseadas para manter a estabilidade do entorno. Em 2026, a implantação da via permanente, dos sistemas de energia, ventilação e sinalização se torna o foco central, exigindo coordenação fina entre disciplinas. O desafio da linha 6 não é apenas técnico, mas logístico. O canteiro precisa conviver com a cidade funcionando acima dele, sem interrupções. 6. Rodoanel Norte. O trecho norte do Rodoanel concentra os maiores desafios de engenharia de todo o sistema viário paulista. Diferente das demais partes do anel, aqui a rodovia precisa atravessar áreas de serra, vales profundos e regiões de proteção ambiental, onde o relevo impõe limites constantes à construção. Em 2026, o canteiro segue ativo em frentes simultâneas, avançando sobre um dos terrenos mais complexos do estado. A obra exige a escavação de túneis rodoviários em maciços rochosos, com condições geotécnicas variáveis. Em muitos pontos, a rocha dá lugar a solos fraturados e instáveis, obrigando à adoção de contenções reforçadas e métodos construtivos faseados. Cada túnel é monitorado continuamente para evitar deformações que possam comprometer a estrutura ou o entorno.
Nos trechos a céu aberto, viadutos elevados cruzam vales e áreas sensíveis, apoiados em fundações profundas, executadas em terrenos de difícil acesso. A logística para levar equipamentos, concreto e aço até esses pontos é tão complexa quanto a própria execução estrutural. Paralelamente, sistemas permanentes de drenagem são implantados para lidar com chuvas intensas e evitar escorregamentos de encostas. O maior desafio do Rodoanel Norte é conciliar a engenharia pesada com restrições ambientais severas. Cada avanço precisa respeitar limites de ruído, supressão vegetal controlada e recuperação de áreas impactadas. 5. Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul é o maior projeto ferroviário já implantado no Brasil e, em 2025, ainda se encontra em fase de consolidação estrutural e operacional. Concebida para atravessar o território nacional e integrar regiões produtoras do interior aos principais corredores logísticos e portos marítimos, a ferrovia foi planejada como eixo central de uma malha ferroviária de alcance nacional, capaz de reduzir a dependência do transporte rodoviário e reorganizar fluxos de carga em escala continental. Do ponto de vista da engenharia, a obra é marcada por extensas intervenções de terraplenagem, necessárias para manter rampas suaves e alinhamentos compatíveis com trens de carga pesada. Em diversos trechos, a ferrovia atravessa áreas de solos moles, planícies alagáveis e regiões com baixa capacidade de suporte, o que exigiu soluções geotécnicas específicas, como reforço de subleito, camadas especiais de fundação e sistemas de drenagem permanentes para garantir estabilidade ao longo do tempo. Outro elemento crítico da construção são as grandes pontes ferroviárias, projetadas para vencer rios, lagos e áreas de várzea com estruturas contínuas de concreto e aço. Essas obras demandam controle rigoroso de recalques, alinhamento preciso da via e dimensionamento estrutural compatível com composições longas e cargas elevadas, características essenciais para a eficiência operacional da ferrovia. Em 2026, o foco principal da Norte-Sul está na finalização de pátios ferroviários, terminais intermodais e sistemas de sinalização e controle de tráfego, além da integração física e operacional com outras ferrovias e complexos portuários. 4. Transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco permanece em 2026 como uma das maiores infraestruturas hidráulicas em operação e em contínua adaptação no Brasil. Embora partes do sistema já estejam funcionando, o empreendimento segue em obras complementares, ajustes estruturais e intervenções de reforço que são indispensáveis para garantir confiabilidade em um território marcado por variações climáticas extremas e longos períodos de estiagem. Do ponto de vista da engenharia, o projeto é composto por uma rede extensa de canais artificiais, túneis, aquedutos e reservatórios interligados, concebidos para transportar água por longas distâncias e vencer desníveis significativos do relevo nordestino. A construção desses canais exigiu grandes volumes de escavação, estabilização de taludes e implantação de revestimentos capazes de reduzir perdas por infiltração e erosão, fatores críticos para a eficiência hidráulica do sistema. Um dos elementos mais sensíveis da transposição são as estações de bombeamento. Elas operam com equipamentos de grande potência, responsáveis por elevar a água em trechos onde o desnível natural impede o escoamento por gravidade. Em 2026, essas estruturas passam por ajustes operacionais, melhorias de eficiência energética e reforços mecânicos, uma vez que funcionam de forma contínua e sob altas cargas, o que impõe desgaste acelerado aos sistemas. A obra também enfrenta desafios geotécnicos recorrentes, solos expansivos, áreas suscetíveis à erosão e a necessidade de manutenção constante dos canais exigem monitoramento permanente e intervenções corretivas. Além disso, a integração com adutoras estaduais e sistemas locais de distribuição amplia a complexidade operacional, transformando a transposição em um sistema vivo que precisa ser constantemente recalibrado. 3. Ponte Salvador-Itaparica. A Ponte Salvador-Itaparica é uma das obras de engenharia mais ambiciosas em andamento no Brasil e, em 2026, concentra esforços nas etapas mais críticas de implantação estrutural. Projetada para conectar a capital baiana à ilha de Itaparica por uma travessia rodoviária sobre a Baía de Todos os Santos, a ponte terá cerca de 12 quilômetros de extensão total, combinando trechos elevados, acessos em terra e um segmento central estaiado para vencer grandes vãos sobre águas profundas. O
principal desafio construtivo está nas fundações marítimas. A Bahia apresenta solos sedimentares espessos e heterogêneos, com baixa capacidade de suporte em alguns pontos, o que exige fundações profundas executadas com estacas de grande diâmetro, cravadas ou moldadas em loco. Essas operações dependem de equipamentos especiais embarcados, balsas de grande porte e logística naval contínua, operando sob influência de marés, correntes e ventos variáveis. A superestrutura demanda elevado controle geométrico e estrutural. O trecho estaiado foi concebido para permitir a navegação de grandes embarcações, o que impõe vãos extensos e torres de grande altura, dimensionadas para resistir a esforços permanentes de vento e fadiga. A execução dos tabuleiros ocorre de forma progressiva, com concretagem por segmentos e monitoramento constante de deformações e tensões. Em terra, os acessos exigem obras viárias complexas, com viadutos, terraplenagem em áreas urbanas e integração com a malha existente, além de sistemas de drenagem compatíveis com a dinâmica costeira da região. 2. Sena Tower. O Sena Tower representa a entrada definitiva do Brasil no grupo dos países que constroem arranha-céus de escala extrema. Em 2026, a obra avança como um dos canteiros verticais mais complexos da América Latina, exigindo soluções estruturais e construtivas comparáveis às adotadas em edifícios icônicos do cenário internacional. O projeto foi concebido para atingir uma altura inédita no país, o que impõe desafios técnicos desde o solo até o topo da estrutura. O primeiro grande obstáculo está nas fundações. Construir um edifício desse porte em área costeira exige lidar com solos de baixa resistência, presença de lençol freático elevado e influência direta do ambiente marítimo. Para garantir estabilidade, são executadas fundações profundas com estacas de grande diâmetro, ancoradas em camadas mais competentes do subsolo. Esse processo demanda controle rigoroso de recalques diferenciais, já que qualquer movimentação excessiva compromete a verticalidade da torre. A superestrutura é outro ponto crítico. O edifício utiliza concreto de alta resistência, combinada com núcleos rígidos e sistemas estruturais capazes de absorver esforços horizontais intensos provocados pelo vento. Em alturas elevadas, o vento deixa de ser apenas um fator de conforto e passa a ser um elemento determinante de projeto, exigindo estudos avançados de aerodinâmica e dispositivos de controle de vibração para garantir estabilidade e segurança. A execução ocorre em ciclos verticais contínuos, com planejamento preciso de formas, armaduras e concretagens para manter o ritmo de subida da estrutura. 1. Usina Hidrelétrica de Itaipu. A usina hidrelétrica de Itaipu segue sendo, em 2026, o maior marco da engenharia pesada já construído no Brasil em um dos projetos de infraestrutura mais impressionantes do planeta. Diferente de obras ainda em execução, Itaipu ocupa o topo deste ranking por sua escala física, complexidade construtiva e impacto estrutural duradouro sobre o sistema energético e o território nacional, funcionando até hoje no limite de sua concepção original. Do ponto de vista da engenharia, Itaipu é uma obra de volumes extremos. A barragem principal e suas estruturas associadas concentram milhões de metros cúbicos de concreto, dimensionados para conter um dos maiores rios do mundo em vazão média. A construção exigiu o desvio completo do leito do Rio Paraná, uma operação inédita à época, realizada com canais artificiais e enceradeiras de proporções colossais, que permitiram a execução das fundações em condições controladas. A casa de força é outro elemento central da complexidade técnica. Projetada para abrigar dezenas de unidades geradoras de grande porte, ela opera sob cargas elevadas e contínuas, exigindo controle rigoroso de vibrações, temperatura e esforços estruturais. Em 2026, a engenharia de Itaipu está concentrada em programas permanentes de manutenção, reforço e modernização de sistemas eletromecânicos, garantindo que uma estrutura concebida décadas atrás continue operando com segurança e eficiência. O vertedouro representa um desafio permanente. Dimensionado para eventos extremos, ele precisa dissipar volumes gigantescos de água sem comprometer a integridade da barragem, o que exige monitoramento constante do comportamento hidráulico e estrutural durante cheias intensas. Mas e você? O que acha de o Brasil ter obras desse porte marcando sua história da engenharia pesada? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista ao vídeo anterior.